pessoal, agora sim, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a paciência e a compreensão pela demora, mas hoje é um dia importante porque a gente está iniciando, de fato, o nosso primeiro módulo, né, da nossa formação para pesquisadores do Proitec. O nosso propósito é que a gente mantenha uma regularidade com essas palestras e fornecendo para vocês conteúdos importantes para essa formação de pesquisadores aqui da nossa universidade. E para isso, quero agradecer imensamente a Andréia, ao CEP, né, no Comitê de Ética e Pesquisa, ao CEP-UERJ, né, que atualmente está localizado lá na PR2, por essa parceria, por essa contribuição. E hoje a gente vai apresentar para vocês como que a gente faz o preenchimento da Plataforma Brasil, né? Isso foi uma demanda importante que apareceu desde o início. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho da plataforma, dos papéis dos comitês e vamos informar, né, qual é o acesso, onde que vocês vão conseguir, né, as demais informações. E, sem dúvida, estamos aqui à disposição, a equipe Proitec, para estar recebendo todas as dúvidas e dar orientações também para vocês. Tá? E aí, quem não está aqui presente hoje por conta, né, desse problema que tivemos com a rede, está sendo gravada e vamos subir posteriormente no YouTube para todo mundo ter acesso, tá bom? Então, para o meu lugar, eu vou chamar aqui, né, a Andréia Maria de Oliveira, a nossa coordenadora do comitê. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos os presentes. Eu não sei onde eu tenho que ficar, qual é o melhor. Então, inicialmente, eu já dei uma palestra anterior, né, para o Proitec, que tinha muitas dúvidas, etc. E eu espero que hoje a gente consiga sanar as dúvidas, porque a Plataforma Brasil é uma plataforma nacional e, assim como todos os pesquisadores têm que fazer o seu cadastramento Lattes para poder colocar o seu currículo Lattes, a Plataforma Brasil se comporta da mesma maneira. Você tem que fazer o cadastramento como o cadastramento para a loja americana, para, sei lá, para coisas online na Amazon. É a mesma coisa. Então não tem dificuldade. Mas hoje a gente vai aqui mostrar passo a passo tudo que se encontra presente no manual do pesquisador, tá? É um manual acessível através da Plataforma Brasil. Não precisa do endereço, só se vocês botarem Plataforma Brasil, já vai abrir na página do pov.br, é só clicar lá escrito Plataforma Brasil que abre, tá? Então, é extremamente acessível, existem vídeos na Plataforma Brasil também, explicando uma série de coisas. Mas hoje eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que é o mais comum que as pessoas têm dificuldade, tá? Então, o Comitê de Ética e Pesquisa dos Seres Humanos, esse é um comitê de ética que se encontra vinculado à PR2, ou seja, nós não somos da PR2. Existe um comitê de ética que é vinculado ao UP, é o CEP-UP, que não é do UP. E tem um comitê de ética que é vinculado ao Instituto de Medicina Social. Ele não é da medicina social, ele está na medicina social, simplesmente nós estamos hospedados. Nós temos esses três CEPs e, com o crescimento das demandas, determinadas áreas foram distribuídas desses três CEPs. O CEP-UERJ, que é vinculado ao PR2, ele tem basicamente que receber projetos das ciências humanas e sociais e alguns outros projetos da UERJ e de fora da UERJ. Então, nós recebemos também da psicologia, de engenharias, geografia, de outras instituições do Brasil, do Rio e do mundo. Então, não é um CEP para a UERJ, é um CEP que, como está dentro da UERJ, os projetos da UERJ, obviamente, são direcionados para nós, tá? Então, tem essa diferença. Então, pode passar, por favor.
Então, a equipe sou eu, a professora Rosa, temos aqui o Fabrício, que é o meu braço direito, e tem a Ana, que não está aqui presente. Isso é a equipe básica. E nós temos 25 relatores agora, mas nós já tivemos 10 relatores. Tá? Então, a gente tem uma demanda grande. Então, o nosso comitê de ética ele fica hospedado na PR2, tá? Então, se vocês botarem COEP, por que é COEP e não CEP? Porque quando bota CEP e UERJ, confunde com CEPUERJ, tá? Então, a gente fez um acrônimo, botou COEP. Então, botando COEP, vocês acham na página da UERJ ou na PR2. Pode passar, por favor. Então, primeiro eu vou dar uma ideia para vocês do que é o sistema CEP-CONEP, então vocês terem uma ideia como é o funcionamento. Então, o sistema CEP-CONEP é um sistema, é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa que se encontra em Brasília, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Esse conselho, ele tem como guarda-chuva os comitês de ética regionais, que são credenciados ou acreditados. Os credenciados são os projetos de baixo ou moderado risco, isso é o nosso caso. E os acreditados são aqueles projetos muito mais da área da saúde, onde tem intervenções, etc, etc. Então, é uma rede nacional e é uma rede para seres humanos. Então, a gente avalia projetos de seres humanos. Então, eu já falei isso aí. O objetivo principal, por que o CEP é uma chatice, só serve para atrapalhar? Não, porque o nosso objetivo principal é a proteção dos direitos e da dignidade dos participantes da pesquisa, ou seja, o objeto da sua pesquisa, os seres humanos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões éticas em relação aos direitos dos participantes. Ok? Então, existem pessoas com população mais sensível, crianças, idosos, pessoas com alguma deficiência, então a gente tem que ter muito cuidado nesses projetos. E todos os projetos, não adianta falar, eu vou mandar para o seu CEP, não vem para o meu CEP. A plataforma Brasil é nacional, você faz uma submissão na plataforma, que é uma plataforma nacional. Então, a gente não tem inferência nenhuma sobre a submissão até que ela chegue no nosso CEP, tá? Então, pode passar, por favor. Então, as resoluções que regem as pesquisas, elas são baseadas, como já foi dito, na resolução 466 de 2012, que é a resolução para as ciências da saúde, biomédica e áreas afins. E com o crescimento das pesquisas em todas as áreas, foi elaborada a resolução 510 de 2016 para regulamentar as ciências humanas e sociais. Tá? Então, você tem que entender que tudo é pesquisa com o ser humano, seja uma pesquisa direta no ser humano, espetando, tirando sangue, quanto uma pesquisa dentro de uma sala de aula, você vai observar um aluno, onde você vai fazer um trabalho de campo, tem contato com o ser humano, seja fisicamente, ou com seus dados, ou com questionário, ou com perguntas, ou ponto focal, ou grupos focais, tem que passar pelo Comitê de Ética de Pesquisa. Então, esse é o papel do CEP, tá? Eu não vou falar tudo isso não, mas ele é estritamente ético. Muitas vezes a gente não avalia a relevância do projeto às vezes. A gente avalia a metodologia do projeto, se metodologicamente aquele projeto é ético, se ele pode ser aplicado e se realmente aquilo vai produzir aquele resultado, tá? Aquele desfecho. E se aquela metodologia é pertinente para que seja conduzido e chegue àquele desfecho. Muitas vezes a gente pega uns projetos que a gente sabe que não vai virar nem a esquina, mas a gente não avalia esse tipo de coisa no projeto, tá? Pode passar, por favor. Então, agora que a gente vai começar, o pau vai quebrar.
todo e qualquer projeto de pesquisa deve obedecer ou a Resolução 466 de 2012 ou a 510 de 2016, tá? Então, você tem que identificar qual é a sua área da pesquisa. Se você trabalha com ciências humanas e sociais, geografia, educação, letras, psicologia, tecnologia, você vai para 510. Se você trabalha com a área de saúde, prontuários, trabalha com pacientes, com metodologias de paciente, você vai para 466. Para quê? Para você identificar se a sua pesquisa precisa ou não passar pelo comitê de ética, tá? Não é difícil, gente. A resolução está escrita em português e ela é muito simples. Ela não é uma resolução de lei. Ela é uma resolução fácil de ser lida e você vai direto lá e você já sabe, ó, esse tipo, eu acho que é até o artigo 2º, esse tipo de pesquisa precisa, esse não precisa, tá? Pode passar. Então, de novo, para reforçar, a 466, em regra geral, é para seres humanos e a maioria dos estudos da área de saúde e afim, tá? E isso vai envolver tanto risco físico, quanto risco biológico, quanto dados de prontuário. Resolução 510 é humanas e sociais. Aí abrange entrevista. Então, quando manda um e-mail para mim, eu vou fazer só uma entrevista. Sinto muito. Tem que passar pelo comitê de ética. Eu tenho que saber que pergunta que você vai fazer para a pessoa, se aquela pergunta é ética, não é ética, se invade, se vai dar algum gatilho psicológico, se vai levantar alguma questão, qual é a forma que você vai mitigar aquela sensação ruim, aquela coisa que ele lembrou do passado. Então, tem questionário, grupo focal, estudo de caso, qualitativa, quantitativa, tem que passar pelo comitê de ética, tá? E agora tem um detalhe: se essa pesquisa utiliza dados que já são de domínio público, que qualquer um pode entrar na internet, dados consolidados, não precisa passar pelo comitê de ética, tá? Vou fazer um levantamento dos prontuários de 20 anos atrás, que já está consolidado no sistema de saúde. Vou fazer um levantamento de material. Então, assim, se não tem como identificar mais os participantes, já está consolidado como um banco de dados, não precisa passar no comitê de ética. Tá? Já dei a dica. Então, só, a avaliação de um projeto não é tão simples. Não é assim, eu vou mandar meu projeto para você, você olha assim, não é assim. Ele segue um fluxo. Então, o projeto ele vai chegar no CEP via Plataforma Brasil. Por isso que você tem que se cadastrar e submeter o projeto na plataforma. Porque a plataforma é que vai mandar o projeto para o CEP correspondente, não é a gente que escolhe, tá? Então, essa primeira etapa a gente vai receber e o nosso CEP é um dos poucos que faz a primeira avaliação documental. Que com isso a gente reduz o tempo, porque às vezes o pesquisador bota o projeto hoje e a reunião é só daqui a um mês. Aí, se você mandar o projeto sem fazer a revisão documental, quando for daqui a um mês, o parecerista, o relator vai olhar e está faltando um monte de documento. Aí volta de novo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma primeira revisão documental, verifica os dados, tudo que é obrigatório. Se não, por isso quando fala assim, voltou 10 vezes. E não vai ser avaliado. Não, enquanto não tiver com os documentos todos inseridos e tudo conferido, assinatura, etc., o projeto não vai ser enviado ao relator, tá? Então, a etapa 2, o relator vai fazer uma avaliação, nós vamos para uma reunião, vamos debater aquele projeto, às vezes não tem problema, às vezes tem muitas dúvidas que a gente tem que tentar resolver, libera ou deixa em pendência. Tá? E aí vai para reunião, aí já foi para o colegiado e aí ele vai ser liberado posteriormente. Então são 3 etapas: relator, colegiado e depois ainda passa pela coordenação. Então isso é um processo que não é um processo, hoje eu sento, faço 30, não tem como, tá? Então ele segue esse fluxo. E para
ficar mais claro novamente, toda essa tramitação não é com a gente, é via Plataforma Brasil, via CONEP. Então não adianta mandar, cadê o meu plano? Não, a gente não tem como mexer na Plataforma Brasil, só quando a CONEP manda pra gente, tá? Então pode passar. Vamos ver como é que cadastra. Vamos lá, pode passar. Bom, é fácil. Ou você entra, bota no Google, Plataforma Brasil, vai abrir aquela página ali, ó, da direita, aí você clica ali, clique e acesse. Ou você vai direto no link. Abrindo no link, cadastro, é aquela bolinha ali, ó, que está longe, não dá para ver. Tem lá escrito cadastro, cadastre-se. Você clica lá. Aquela outra bolinha ali, eu fiz questão de botar, porque ali são todos os manuais. E tem um manual do pesquisador que é extremamente fácil, simplificado, a explicação é simples, você vai pelo índice, você acha exatamente o que você tem dúvida, como eu me cadastro, como isso, ponto a ponto, não tem muita dificuldade, tá? Então, e para saber, todos da equipe de pesquisa têm que estar cadastrados na Plataforma Brasil, não adianta só o pesquisador principal, tá bom? Pode passar. Aí ficou pequenininho, né? Mas é fácil, porque você entrou no cadastro, você vai abrir a primeira página, você vai ler, vai saber como é que funciona, avança. Aí lá, são dados simples, CPF, nome, endereço, tá tudo ali, nome, endereço, aí clica e vai. Aquele símbolo atômico ali, que eu botei, é porque ali é currículo Lattes. Então, você tem que botar o link do currículo Lattes. Não tem como, você tem que ir lá no Lattes, abrir seu Lattes, copiar o link e botar o link ali. Ok? Tá bom. Então, depois tem uma série de documentos que você tem que anexar às imagens. Documento de identidade, o currículo, tem mais coisa ali, tem outra, tá tudo ali. Vai clicar ali, o tipo de documento, né? Você vai clicar o primeiro. São obrigatórios, documento de identidade, o currículo, e tem mais alguma coisa ali que é obrigatório. E aí você vai botar um por um. Pulo do gato. O nome do arquivo não pode ter linha, underline, aspas, né? Tem que ser o nome mais simples que você puder botar. Currículo.doc. Currículo. Pode ser doc, PDF, JPEG, TXT. Vou botar identidade. Identidade. Não pode ter nome complexo, que ele não aceita. Então, até isso ele faz para facilitar. É um nome bobo, é identidade, é CPF, sei lá, o que tiver ali que vocês tiverem que botar, tá bom? E aí, avança. Ai, mas tá muito ruim, não tem como dar um foquinho, não? Tá. Bom, aí aqui, você também, aí vai aparecer como aparece, quando você bota os documentos, ele aparece lá certinho. Eu botei teste, botei caderno 09, melhorou. Mais um pouquinho. Não. Aí tá bom, acho que tá chegando perto, Tá vendo? Aquela coisa lá, quando você vai botando os documentos, no final vai aparecer os documentos aqui e você vai conferir, ó, entrou outros, outro lá, teste, caderno 09, caderno... Eu inventei, não tem nada ali verdadeiro. Aí eu fiz um documento qualquer, botei xxx, salvei como caderno 09 e inseri ali, tá? Então, obrigatório, tá dizendo, é o currículo, o documento digitalizado da identidade e a foto. Você tem uma foto ali, tá? Então, avançar,
Pode passar. Acabou o cadastro. Lá acabou o cadastro. Tá? Aí você vai passar para frente, onde você vai botar o seu vínculo institucional. Qual é o seu vínculo institucional? Todo mundo aqui? O UERJ. Então, você vai clicar lá no pesquisar, ou você bota o nome da UERJ ali, ou CNPJ, ou o nome UERJ, e bota ali pesquisar. Aí vai aparecer. Tá vendo o CNPJ da UERJ? CNPJ da UERJ. Ali tudo é UERJ, mas aí você vai botar lá o CNPJ, tá bom? Pum, pode clicar. Não bastando isso, como é que a Conep sabe para qual CEP que vai? Se não fosse a UERJ, se fosse outro. Você tem que vincular, você tem que fazer depois o vínculo da instituição. Qual é o seu vínculo? Seu vínculo é UP? Você vai lá naquela árvore, você vai e vai achar lá o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Você vai clicar, porque você tem que se vincular. O UERJ é uma instituição gigantesca. Tem 3 CEPs. Para a Conep saber para qual CEP vai, você tem que dizer o seu vínculo. Tá? Ou é Instituto de Geografia, Educação Física, Odontologia, Enfermagem, sei lá, o que for. SR2, PR2, essas coisas todas. Pronto, vinculou. Vinculou, aí vai para o CEP que tem que ir. Que pode não ser o nosso. Tá? Pode passar. Então vamos lá. Aí tá muito. Não tô deixando. Tá. Ali é só para completar. E para vocês saberem, essas imagens todas eu tirei do manual. Eu não tirei de lugar nenhum. Eu não inventei essas imagens. Eu estou trazendo o que tem no manual, tá? Então é só para ilustrar. Você vai botar a unidade, vai selecionar a instituição e depois vai botar o vínculo e vai finalizar o cadastro. Não esquece, gente, que sempre tem assim lá. Salvar, sair, mas quando você sai, salvar e sair, não quer dizer que você enviou para lugar nenhum, não, só está salvo. Então você pode ir editando aquele documento o tempo todo, até a hora que você falou, tá preenchido, agora eu vou mandar, tá bom? Então, vamos lá, aí tudo que tem que fazer concluído. Acabou o cadastro. Quando ele dá concluído, ele vai mandar para o seu e-mail qual é a sua senha de acesso à plataforma. Que agora você é um pesquisador cadastrado na plataforma. Tá? Agora eu entro com o meu e-mail e com a minha senha de acesso. Pronto. A partir daí é que você faz a submissão. Não existe submissão sem fazer cadastro. Tá? Então vamos passar agora para a submissão propriamente dita, se eu conseguir enxergar, tá? Passa. Então vamos lá, vai voltar para a página da plataforma, já foi lá no seu e-mail, já viu qual é a sua senha de acesso, né? Seu login. Aí você vai botar o e-mail que você cadastrou na plataforma e vai botar o seu login ali. Aí vai abrir aquela página maravilhosa e você vai lá, pesquisador. Você agora é um pesquisador da plataforma Brasil. Nova submissão. Tá? Não precisa tirar foto, não, tem no manual. Nova submissão, tá bom? Aí, nova submissão, você já vai clicar lá, nova submissão. Pode passar. Não, deixa eu só continuar, depois a gente... Não necessariamente. Não necessariamente. Qualquer um pode preencher, mas só o pesquisador principal que está fazendo a pesquisa é que pode mexer. Mas, por exemplo, não é ético, mas eu posso pedir para o meu aluno fazer. Eu entro lá no meu login e preencha aí. Aí, mas aí você vai saber por que
que pode ser outra pessoa, já vou falar, tá? Então, a etapa 1, são 5 etapas, 6 etapas, a sexta é para finalizar. Então, é etapa por etapa. Então, se você não conclui a primeira etapa corretamente, não passa para a próxima. Aí eu tenho dúvida, vai lá no manual, justamente naquele ponto, lá no sumário, aí você vai, como é que eu faço isso? Ele vai explicar, tá? Mas vamos lá. A pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participantes da pesquisa individual, blá, 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 blá. Sim. Tá? Sim. Informe o modelo que deseja preencher. Observação. Botem sempre simplificado. O outro nem está disponível ainda. O outro modelo não está disponível completo, então é simplificado. Aí você vai botar seus dados, pesquisador principal. Quem é o pesquisador principal? É a pessoa, ou é o coordenador, ou é a pessoa que está fazendo a pesquisa na pós-graduação. É o aluno de mestrado, é o aluno de doutorado, ele é o pesquisador principal. Tá? Então vai botar os dados ali. Deseja que esse projeto deseja delegar a autorização do preenchimento desse projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema. Por isso que eu digo, todo mundo vai participar daquela pesquisa tem que estar cadastrado. E aí você pode botar sim. Sim. Aí você vai ter que dizer quem é que você quer. O assistente, normalmente, quando é aluno de pós-graduação, o assistente é o orientador, tá? Porque o assistente é o único que pode modificar o projeto além do pesquisador principal, tá? Aluno, equipe, ela entra como equipe de pesquisa e esses não têm como modificar o projeto, tá? Alterar, pode passar. Então aqui a mesma página com o que diz no manual. O assistente de pesquisa vai receber a réplica do projeto, receberão réplica do projeto de todos os assistentes inseridos. Estes podem dar continuidade ao preenchimento do projeto de pesquisa. A equipe não tem acesso a essas modificações no sistema, tá? Então, vamos passar lá para baixo. Aí você botou assistente e é sempre assim, gente, tem lá o botãozinho inserir. Aí você vai clicar, vai escrever o que tem que clicar, enter. Aí você, se quiser inserir 10, você vai inserir 10. Tem um botãozinho lá. Bota um, dá o enter, dá o salvar, aí vai, quer outro, vai botando 10, 20, quanto vocês quiserem, não bota nenhum, tá? Logo após, você tem que ir para a instituição proponente, que é embaixo. Tá? Qual é a instituição proponente? Você tem que botar a mesma que você botou no seu cadastro. Óbvio, né? Se você trabalhar na UERJ, não sei o que, você vai botar UERJ. Tá? Ok. E pesquisadores que não são vinculados a nenhuma instituição, mas querem fazer a pesquisa, por exemplo, eu trabalho em consultório e quero fazer uma pesquisa X com os pacientes do meu consultório. Eu também posso me cadastrar na plataforma, só que eu não tenho instituição proponente. Então eu marco ali, ó, sem proponente. Mas não é o nosso caso, tá? Passa para frente. Página 2, né? Área do estudo. Essa área temática, se vocês observarem, vocês vão observar, o que tiver asterisco vermelho é obrigado a preencher. O que não tem asterisco não é obrigado a preencher, tá? Quem estiver dormindo, eu não respondo a pergunta não, tá? Se tiver dúvida, está dormindo, eu não vou responder. Então essa aqui, se você não tem uma área temática que se enquadre exatamente no seu trabalho, é melhor deixar em branco, porque isso pode dificultar o sistema a enquadrar o seu projeto e ele pode ficar rolando e a gente não sabe para onde ele está. Então, não tem certeza da área temática, tá? Deixa em branco, porque isso não é obrigatório. Pode passar.
Agora, está lá o asterisco, uma grande área de conhecimento. Aí você pode marcar até 3, tá? Dependendo da área, por exemplo, a área das ciências humanas, a partir daí tem várias coisas que são desabilitadas, porque as outras são muito relacionadas às áreas das ciências biológicas, de saúde, etc. Então eu estou botando que é de ciências humanas e sociais, que é o basicão da gente aqui, tá? Então você pode botar até 3 ali. E aí pode ou não aparecer mais perguntas para baixo, mas aí é só responder. Se você clicar, se aparecer, aí eu botei uma possibilidade, se você clicasse em outra área que não fosse humana, tá? Aí tem várias possibilidades, você pode ter um título público, ou seja, aquilo que as pessoas podem acessar em qualquer pesquisa de internet, é um título público. E o título principal, ele nunca vai ser disponibilizado para o público, tá? Você pode usar esse artifício. Então, mas isso é para todo mundo. Pode passar. E aí a gente pergunta, o contato público. O contato público geralmente é do pesquisador principal, tá? Então, aí você bota sim, porque será o pesquisador principal? Sim. Ou se for não, você vai botar lá quem você quer que seja o contato público. Fácil assim, simples assim, tá? Aí, adicionar, pimba, tá lá o botãozinho. Então, se botar sim, ele automaticamente bota o pesquisador principal. Se você botar não, você tem que botar quem é ali, tá? Então, tá lá. Aí, se você não pode disponibilizar outras pessoas, você pode botar outras pessoas ali, mas você que sabe. Pode passar. Bom, etapa 3. Essa é a etapa realmente que é aquela outra bobajada, né? Preencher é trabalho de macaco ensinado, né? Olhar e botando, vendo o que é. Agora que entra o que realmente funciona para a pesquisa. Então, essa etapa é o desenho do estudo e o apoio financeiro. O desenho do estudo, lá em cima, se vocês observarem, em cada quadradinho, tem a quantidade de caracteres que pode entrar. Então, o desenho do estudo são poucos, acho que são 3.000 e poucos caracteres. Então, o que é o desenho do estudo? É um resumo do seu estudo, onde você vai dizer qual é a metodologia, o meu trabalho é sobre isso, com essa metodologia tal, eu quero achar isso, o objetivo é esse, vou trabalhar com 20 crianças e quero determinar isso. Isso é o desenho do estudo. É o desenho que você vê. O que você quer? O que você quer saber? Qual é metodologicamente o que você vai fazer? Qual o resultado que você acha? Quantas pessoas você vai achar? Mas é tudo resumido. Um resumão. Não é uma introdução. É um resuminho, um desenho do seu trabalho. O que você vai fazer? E depois você vai passando. Quando você for clicar em adicionar financiamento, aí que vem as grandes dificuldades. As pessoas acham que bolsa é financiamento. Bolsa não é financiamento. Bolsa é bolsa. Bolsa é pessoal. A bolsa não está financiando a sua pesquisa, a bolsa está financiando a sua vida. Tá? E isso causa um problema quando você bota financiamento, FAPERJ, CAPES, CNPq, porque você acha que aquela bolsa que você recebe é um financiamento, um patrocinador. Não é o patrocinador da sua pesquisa. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa que não é de um projeto que você submeteu a FINEP, a CAPES, qualquer coisa, que venha um montante de dinheiro que financie equipamento, financie obra, financie outras coisas, não é financiamento da pesquisa. Bolsa não é financiamento, tá? Então, todo mundo vai botar financiamento próprio, tá? Todo mundo. É financiamento próprio. E aí, quando você tem uma bolsa, R$500 mil, um projetão, dentro de um projetão,
Aí você tem o financiador, o financiamento principal e pode ter o financiamento secundário. Aí sim você vai botar financiamento principal, FINEP, financiamento secundário, CAPES, financiamento secundário, sei lá. Mas para botar isso, você necessariamente tem que botar os termos de que você está recebendo aquele financiamento pela CAPES, pela FINEP, pelo onde for, e a instituição que está te financiando tem que dar esse documento. Aí que a guerra começa, porque demora, às vezes não vem. Então, quando não é projeto, que ninguém aqui está com um projetão de 500 mil reais sendo financiado para comprar equipamento, para comprar tomógrafo, nada disso, é financiamento próprio, tá? Pode passar. Aí você vai para a etapa 4, que vai ter o detalhamento do estudo. Aí, gente, é um quadradinho, os quadradinhos, você vê lá a quantidade que tem de caracteres, tem uns que são livres, tem uns que tem quantidade. Então é só seguir. Resumo do projeto. Objetivo, metodologia, descrição, desfecho primário, desfecho secundário. E tudo que é obrigatório vai estar com asterisco vermelho. Então nem tudo você precisa preencher. O cara diz no programa lá, campos de preenchimento obrigatório, está lá no manual. Não fui eu que inventei, tá? Então, passa para frente, por favor. O desfecho primário é a variável mais importante, é o que você espera daquele projeto segundo o seu objetivo principal. Então, o seu desfecho tem que combinar com o objetivo. Tá? Você vai inventar um desfecho, eu vou para o carnaval, subir no carro alegórico, mas o desfecho final é que eu vou estar empurrando o carro, não pode ser. Tá? Então, o secundário, ele não é obrigatório, mas você tem que botar o desfecho primário. Aí todas essas telas elas vão aparecer conforme você vai andando, tá? E quando você botar o país, é o país onde você vai fazer a pesquisa. É Brasil, tá? E vai botar o número de participantes da sua pesquisa. Então, passa para frente. Etapa 5. Tá. Na etapa 5, ele diz assim, ele pergunta, vai ter uso de fontes secundárias de dados, prontuários, dados demográficos, etc. Tudo que for fonte secundária, se você botar sim, você tem que escrever no campo abaixo. Se não for não, ele vai ficar desabilitado. Então tudo é assim, clicou, habilitou, tem que preencher. Clicou o outro, desabilitou, não precisa preencher, tá? Simples assim. Então, quando você bota, aí você vai ter que botar, informar o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção. Então, digamos que você vai trabalhar com 50 crianças, 10 professores e 20 diretores. Você vai ter que entrar ali e botar 20 crianças, segundo o tamanho daquela amostra que você botou lá, 20, 10 e 10, 50, 10 e 10, 70. Então você botou lá 70 pessoas. Aí você vai ter que discriminar o grupo. Crianças da escola tal, 50, enter. Aí vai abrir o outro quadradinho de baixo, vai adicionar. 10 professores da escola pública, 10, enter. Outro, diretores, sei lá da onde, 10, enter. Vai dar 70. Ah, então, quando dá, deu erro, porque você está botando um número diferente do que você botou lá inicial. Então, você tem que prestar atenção no seu projeto. Seu projeto tem que estar coerente, tá? Não pode botar 20 aqui, 20 na brochura do pesquisador, 20 dentro da plataforma, 10 na plataforma, tem que estar coerente, tá bom? Então, aqui já está dizendo, o número não pode ser maior do que o informado no tamanho da amostra naquela página anterior, tá bom? Ali eu botei como exemplo como é que fica, tá vendo? Quando você bota, ó, número de indivíduos, 30, esse quadrado aqui de baixo, tá, gente? 30. Aí botou, professores de não sei aonde, 15. Qual a intervenção que vai fazer? Tá ali, entrevista.
Aí o outro, professores de sala comum, 15. O que você vai fazer? Entrevista. Se tivesse crianças, quantas? 10. O que você vai fazer? Sei lá, observação. Vai botar ali, observação e enter. Então você tem que colocar o que você vai fazer com cada grupo que você vai trabalhar. Pode passar. Aí vai vir cronograma, na mesma etapa. Cronograma, aí também é data de começo de cada etapa. Primeira etapa, levantamento bibliográfico, da data tal a data tal, levantamento bibliográfico, enter. Vai abrir uma outra janelinha. Captação de indivíduos, da data tal a data tal. Enter. Então você preencheu o cronograma de trabalho. Tá? Simples assim. E vai dando as entradas, tá bom? Depois vem o orçamento. Não existe pesquisa sem gasto. Mas eu já tenho a impressora, eu já tenho o equipamento, eu já tenho os reagentes, eu não preciso comprar nada. Precisa sim. Você tem a impressora, você precisa comprar a tinta. Você tem a impressora, você precisa comprar o papel. Né? Você vai dar um formulário para alguém, você tem que ter a caneta para a pessoa preencher. Então, toda pesquisa tem um custo. Nem que seja uma caixa de clipe, mais tinta de impressora. Não, eu vou usar meu carro. Então você bota a gasolina que você gastou no carro, a passagem de ônibus que você vai gastar. É a minha alimentação. Isso tudo, o orçamento sempre tem que constar, tá? Você tem que botar se é custeio, aí você bota tudo que você vai gastar. Não, eu preciso comprar uma almofada para sentar na cadeira. Você vai botar lá, almofada para sentar na cadeira, tá? Tem que botar lá. Pode passar. E aí você bota as informações que você quiser ali. Se quiser justificar alguma coisa, explicar alguma coisa, botar, isso aí é a critério do pesquisador, tá? E tem que ter a bibliografia. Aí vai botar a bibliografia. Tudo que está assim, com um asterisco vermelho é obrigatório. Pronto. Dá. Ou você bota salvar e sair, ou se você quiser consertar alguma coisa, você vai anterior. Salvar e sair. Você só salvou. Tá? Não quero mais fazer hoje. Vou só salvar. Depois, quando eu voltar, eu já chego nessa página de novo. Ou você vai para a próxima. Pode passar. A próxima aí depois que você fez tudo isso, aí sim que você vai imprimir a folha de rosto. O que é a folha de rosto? A folha de rosto é uma folha, você vai lá, imprimir folha de rosto, porque os dados já estão todos lá, o projeto, o seu nome, tudo ali já está descrito. Aí você vai imprimir folha de rosto, vai sair uma folha onde vai constar todos aqueles dados, seu CPF, seu endereço, seu telefone de contato, e o título do seu trabalho. E essa folha de rosto, ela precisa ser assinada pelo pesquisador principal, que é você vai assinar e datar. Pode ser gov.br também. E pelo responsável da instituição proponente. Como eu falei, vocês vão botar financiamento próprio, então não precisa, financiador não vai ter que assinar nada. Então você assinar e datar, aí depois você vai pegar aquela folhinha e vai levar para responsável da instituição proponente. Digamos que você você vai fazer a sua pesquisa na SGP. O seu vínculo institucional é SGP. Você vai fazer uma pesquisa na SGP. Quem vai assinar a folha de rosto como responsável pela instituição? O superintendente. Ou alguém que seja designado por ele. Entendeu? Então, eu trabalho no Instituto de Física. Meu trabalho vai ser na física, porque o meu vínculo é da física. Quem vai assinar minha folha de rosto?
diretor do Instituto de Física. Tá? Isso é a folha de rosto. Preste atenção, a folha de rosto é para a instituição saber que você está dentro da instituição executando um trabalho de pesquisa. Tá? Ela está te dizendo, olha, eu estou ciente que fulaninho, o Zequinha pesquisador, está fazendo essa pesquisa aqui. Ele está te dando autorização para você fazer a pesquisa naquele local. Isso é uma coisa. Tá? Então, é isso. Aí você vai, assina, o responsável assina, aí você digitaliza aquilo e insere na plataforma. Entenderam? Imprime, assina, digitaliza e insere o documento digital na plataforma. Ok? Tá bom. Então, vamos passar para frente. Então, depois você vai inserir os arquivos, tá? E os nomes, como já está dito aqui, não pode ter caractere especial. Vocês tentem não botar nomes mirabolantes, cheios de acentos, de traços, de underlines, não, tá? Então, quais são os arquivos que tem que entrar, que tem que ser anexados? É aquela mesma página, só que agora dizendo o que tem que entrar. Obrigatório, é folha de rosto, o TCLE. O TCLE nós temos modelos, todo mundo se botar na internet vai achar vários modelos de TCLE, tá? Nosso modelo é um modelo bem bacana, é só tirar o que está em vermelho e botar o que é seu, tá? Porque tem gente que está mandando TCLE pra gente com os negócios em vermelho, que é para tirar, tá bom? Então tiro aquilo, bota o seu, tiro aquilo, bota o seu, e aquele modelo. Tá? É o termo de consentimento livre esclarecido para os adultos. Se for criança, tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido para os pais, ou seja, para os responsáveis, e a criança. A gente tem assumido crianças acima de 12 anos. Elas também têm que assinar um termo, que elas podem não querer fazer a pesquisa. Podem não querer participar daquela pesquisa. Elas têm direito. O pai diz que não, eu deixo, mas elas podem não querer. E aí você tem que também inserir um TALE, termo de assentimento livre e esclarecido. Isso tudo está na nossa página, tá? Tudo lá, é só clicar, tá tudo lá explicadinho. Então, o TCLE é para os adultos que forem participar da pesquisa. Se for uma pesquisa com criança, tem que ter um TCLE direcionado aos responsáveis e um TALE direcionado às crianças, tá bom? É obrigatório que você bote o seu projeto detalhado, uma brochura que a gente chama de brochura do pesquisador, tá? Pode ser em Word, pode ser PDF, você tem que ter o seu projeto completo também anexado na plataforma. Por quê? Porque às vezes o projeto que vocês colocaram lá naqueles espaços, vocês colocaram coisas que a gente não entende muito bem, não entendeu como é que é a metodologia, não entendeu. Aí o que a gente faz? Olha o trabalho que a gente tem. A gente vai no projeto do pesquisador, o projeto completo. E aí vai ter que caçar o que a gente quer para entender que às vezes o projeto a gente não entende quando vem naquele formato. Vem faltando dado, coisa incongruente, aí a gente precisa ir no projeto do pesquisador. Então, são obrigatórios, tá? O que mais é obrigatório? Vamos falar com isso. Se você não vai trabalhar diretamente com uma pessoa, vai pegar prontuário, vai pegar dados de internet, sei lá, não vai falar direto com a pessoa, não vai pegar questionário com a pessoa, você justifica por que você não vai usar o TCLE, tá? Você bota um documento em outros, tem ali uma coisa lá, ó, tem tudo explicadinho, ó. Quando você for botar o TCLE, é só abrir a caixinha, tá lá, TCLE. Você clica e insere o TCLE. Aí abre a caixinha, tem lá, folha de rosto, você anexa, tudo tá lá. Quando tem justificativa também tá lá, TCLE ou justificativa de ausência, você clica e bota. E outros, o TAI, aí a gente vai entrar na questão, tá? Que é o TAI?
Precisa, se o paciente estiver ativo ainda no serviço, precisa, tá? É o TCLE que ele vai ter que assinar, tá? A gente depois pode ver alguma coisa, depois a gente pode pensar. Então, o que é o TAI? O que as pessoas estão fazendo muito errado. Ela está botando a folha de rosto com a assinatura do chefe, ou da direção, e está pegando o TAI com a mesma pessoa. Se o cara está assinando a folha de rosto, dando ciência que ele sabe do projeto, ele não precisa assinar um TAI. Termo de autorização institucional, ele não precisa. O TAI é quando você vai trabalhar com outro local que não seja o local que você está normalmente trabalhando. Então, por exemplo, eu vou sair daqui e vou fazer um trabalho na creche municipal do Morro dos Macacos. Eu tenho que ter um TAI daquela creche ou um TAI da Secretaria Municipal de Educação. Quando você trabalha com escolas, você pode pedir o TAI diretamente à escola com a descrição de que você vai fazer um documento para a direção assinar, a direção da escola, da creche, e você vai dizer, ele vai dizer, eu estou ciente dessa pesquisa, nossas instalações vão receber, mas a pesquisa só começa depois que for aprovada pelo Comitê de Ética. E aí o diretor lá, a pessoa responsável assina. Eu vou trabalhar numa ONG, eu vou pegar dados, aqui a gente já pegou isso, eu vou pegar dados de um terreiro. A pessoa que é responsável pelo terreiro, ele tem que dar. Eu vou pegar dados de uma igreja, a pessoa responsável pela igreja, ela tem que dar essa autorização. Agora, quando você trabalha com Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, exemplo, vou trabalhar numa UPA, tem que fazer um trabalho na UPA, eu tenho que fazer um trabalho numa clínica da família, eu tenho que fazer um trabalho na escola municipal. Você tem que botar como instituição coparticipante, tem um local aí que pede instituição coparticipante. Aí você vai botar Secretaria Municipal de Saúde, do Estado do Rio de Janeiro, ou Secretaria Municipal de São Gonçalo, ou Secretaria Municipal de Macaé, ou Secretaria Estadual de Saúde, não sei de onde. Por quê? Porque esse projeto, sendo aprovado aqui, ele vai direto para a Secretaria, que a Secretaria não passa mais pela gente, vai para a Secretaria. E a Secretaria libera para você trabalhar onde você quiser. Assim que funciona. Mas não adianta falar comigo. É assim que funciona, tá? Então, vocês prestem atenção quando o trabalho é fora daqui, que vocês têm que ter um termo de autorização institucional, ou anuência institucional, como queira. E se for órgãos vinculados às secretarias, vocês têm que botar as secretarias como coparticipantes, tá bom? Vamos lá. Pode passar. É o que eu estou dizendo ali, naquela setinha lá com aquele quadradinho vermelho, tá? É a declaração da instituição dizendo que sabe que você vai fazer a pesquisa e que tem infraestrutura. Se for qualquer outro lugar, a própria responsável da instituição dá dizendo que você tem que escrever, você tem que dar para ele prontinho, só para ele assinar. Não, a pesquisa, eu tenho ciência da pesquisa, a pesquisa vai ser realizada aqui após a aprovação do Comitê de Ética, tá? E se for as secretarias, escolas, você vai trabalhar com várias escolas, você vai ter que entrar pela coparticipação das secretarias. Oi? Não, depende. Depende, se a pessoa não vai trabalhar fora do local, nem precisa ter justificativo, tá? Tá? Então tá ali. Os obrigatórios cronograma, você pode também botar o cronograma separado, você tem que fazer lá, mas também pode botar, também inserir o cronograma como documento.
Tá documento, o projeto detalhado que ele chama de brochura do pesquisador, que é o seu projeto, você anexa, o TCLE, ou a justificativa de ausência, ou o termo de assentimento, que é o TAI, orçamento é obrigado, cronograma, a folha de rosto, só isso. Aí é só ir inserindo os documentos, conforme vai clicar lá, selecione a opção. Aí você vai insere, anexa. Aí de novo opção. Escolhe a opção. Insere, anexa. Então depois é próxima, segue em frente. Aí você vai ler tudo, tem lá, declaro que li, tudo bem, não sei o que, sei lá, você vai. Aí você salva, se você quiser, você aceita o termo, se você quiser salvar só para depois revisar, você só salva, tá? Se você salvou e achou que está tudo certo, é só mandar enviar projeto ao CEP. Acabou, submeteu. Aí o CEP, o CONEP, a CONEP lá pelo sistema dela, ela vai ver para qual CEP vai. Aí vem ou para nós, ou para o INSS, ou para o UP. Isso não tem como a gente realizar, tá? Então, CONEP mandando para a gente recebe e entra numa fila e essa fila vai andando para as reuniões, tá? Então não adianta, meu projeto entrou hoje, amanhã. Então, dica de ouro. Você vai entrar no CEP, possível CEP, que é o nosso, ou o UB, e vai olhar qual é o calendário das reuniões e qual é a data de limite para submeter o projeto. Eu tenho experiência que o ideal é você botar o projeto com uns 3 meses de antecedência, porque ele pode cair em pendência, você pode ter que procurar algum documento. Não bota o projeto já com a data limite de uma semana, uma semana da reunião. Eu não garanto que ele vai entrar naquela reunião, tá? Porque existe uma fila. Então, a gente bota sempre com antecedência. Por quê? Vou dizer para vocês, porque os comitês de ética não avaliam projetos iniciados, tá? Se o cronograma está estourado já quando entrou, a gente não avalia. Então, vocês têm que ter muito cuidado na inserção do cronograma, tá? Então, botei um roxinho ali, que é para não esquecer que todas as informações que eu botei aqui, todas, eu tirei do manual do pesquisador, que está lá disponível. O nome diz Manual do Pesquisador. Então, é extremamente descritivo, ponto a ponto. E tem vídeos da Plataforma Brasil com as pessoas explicando como é que faz o cadastro, como é que faz a submissão, lá na Plataforma Brasil. Não é no nosso site, é na Plataforma Brasil. E também qualquer coisa vocês botam no YouTube. Tem mais de 200 pessoas explicando como é que faz o cadastro. Um para cada área, é para psicologia, é para isso, para aquilo outro. E é exatamente isso que eu estou explicando para vocês, tá bom? Passa para frente, por favor. Então, obrigada. Esse é o material que eu utilizei, que foi o manual do pesquisador, basicamente, o livreto Conheça a CONEP e as resoluções. E a norma operacional, só para eu tirar algumas dúvidas minhas. Mas, para vocês, é o manual do pesquisador. E na Plataforma Brasil, nós temos vários vídeos. Posso responder as perguntas agora? Ou você quer falar? O calor aqui é assim mesmo? Além de ser do CEP, a gente vai ter que sofrer esse calor. Se tiver com dúvida, pedir para falar no microfone. Esse está funcionando também, né? Oi, boa tarde. Eu sou a Febrag, né? A gente se conhece, né? Trabalhamos juntas. Seguinte. Tá. Bom, você falou mais ou menos de umas
3 meses, né? Só que a gente já começou o projeto. E aí, como é que fica isso no cronograma? A gente tem que alterar o cronograma para submeter a plataforma. Aí, e fica contando esses 3 meses. Eu não posso responder isso porque está sendo gravado. Bom, Não posso responder. outra coisa, se tiver algum erro, por exemplo, eu já submeti meu projeto já em dezembro. E eu acabei de verificar que tinha alguns erros que eu cometi. Aí como faz isso? Porque já foi submetido. Não, se já submeteu, vai cair pra gente, a gente vai olhar, vai ver a pendência, vai fazer no relato quais são as pendências, o que você tem que fazer, aí você recebendo, você imediatamente faz e insere de novo na Aí plataforma. eu recebo isso por e-mail, então. Não, por e-mail não, você tem que acessar a plataforma. Tá? Se você botou em dezembro, ele não deve ter passado ainda na reunião, não. Não sei se vai entrar agora na de janeiro, tá? Deixa eu só responder a questão da alteração do cronograma. É só você informar para o Prointec a alteração que você teve que fazer para se adequar, né, à plataforma Brasil. Porque o importante é você não ter iniciado a coleta de dados, isso, um questionário, alguma coisa que você vai colocar. Mas aí você envia o e-mail para a gente do Prointec para a gente poder adequar o seu projeto também, tá bom? Tá, já adequei o cronograma do projeto. Isso, a plataforma é outra coisa. Deve ser as duas coisas. Tá bom, obrigada. Peraí, tá na ordem de ali, tem? Boa tarde. Em primeiro lugar, quero te agradecer, né, pela contribuição e queria começar pelo fim, né, em relação à coparticipação das instituições. A gente, por exemplo, eu sou da Policlínica do Q. Carneiro e aí vou estar fazendo a pesquisa em outras unidades. Quais unidades da UERJ? Não, fora da UERJ, das secretarias, como você falou, da Secretaria de Assistência Social. E aí, no caso, eu já tenho que submeter a plataforma com o TAI assinado? Não. Não, eu boto o modelo do Não, TAI. você não bota, na plataforma você não bota modelo de nada. Você tem que botar aqui coparticipação. Coparticipação. E aí, é aquilo que eu falei, quando for aprovada aqui, ela já vai para a secretaria. O TAI assinado é para coisas que não é relacionado a secretarias. Não são órgãos de secretaria, não é escola municipal, não é escola estadual, não é UPA, não é... É o TAI, você, por exemplo, você vai numa igreja, você quer fazer uma coleta de dados na igreja, aí você leva o TAI lá para o padre e o padre assina. Mas órgãos públicos, você tem que botar como coparticipação. Coparticipação, mas eu não preciso pessoalmente falar. Não, você vai entrar na plataforma, você vai botar lá, depois você vai no manual do pesquisador, você vai ver lá a coparticipação, você vê onde é a coparticipação, você vai botar. Tá, e aí Aí a Conep vai distribuir. vai mandar para mim, quando for aprovado, também a gente não tem nada a ver com isso. A gente Eles também podem recusar a participação, no caso, das outras instituições. Pode, mas normalmente não recusa. Quando passa o projeto passa para o CEP, eles normalmente não recusam, tá? Não tem o que recusar. Então, nesse caso é por participação. Tá? Alguém mais desse lado Tem esse aqui? menino aqui, ó. Só. Aí que vem de novo com prontuário, né? O que eu já meio que adiantei, né? Mas o que pode ser a dúvida de outras pessoas, que eu não sei se tem outras pessoas que querem mais aqui. O projeto ele caiu em pendência porque eles exigem um termo de anuência, né? Mesmo sendo GURB, fazendo pesquisa GURB. E o CEP-GURB ele pede um termo de anuência institucional que existe em campos de orientador e pesquisador. Isso cria uma dúvida porque o Prointec tem um orientador. Como é que a gente resolve? Aí eu não posso lhe responder, porque isso é um documento deste CEP, não é um documento que a Conep pede assim, entendeu? Então, assim, não faz sentido. Porque, primeiro, que nem toda pesquisa tem que ter um orientador. Pode ser o pesquisador principal, ele pode estar fazendo a pesquisa e os alunos atrelados. Então, assim, entendeu? O documento é nonsense para mim. Tá? O que eu recomendo é que, de repente, você faça uma carta justificando, botando o que é o Prointec,
qual é o seu projeto, o que significa, botar tudo que é relacionado a SGP e botar tudo documentadinho, porque inclusive eu acho que a SGP tem que passar essas informações para os outros CEPs, porque esse CEP aqui foi trazido pela espiral da loucura, porque assim, a gente não tem nada a ver com isso. A gente teve eu tive vários embates com o pessoal da SGP, assim, fui até hoje. Em algum momento eu fui extremamente grosseira, porque eu falei, gente, a gente não tem nada a ver com isso. O nosso problema é com a CONEP. A gente segue regras da CONEP. A gente não tem que dizer, olha, o meu projeto precisa passar no comitê de ética. Eu falei, eu não sei. Você tem que ir na resolução, olhar na resolução se o seu projeto se enquadra naquela linha, naquela determinação. Porque eu não posso, mando os projetos inteiros. Eu falei, gente, eu não posso olhar projeto por projeto para saber se o projeto precisa ser ou não avaliado. Então chegou uma hora que a gente estava num roda-moinho no final do ano, que a gente já estava enlouquecido. Aí chegou um momento que a gente falou, a gente não vai responder mais ninguém. Aí a gente começou a tratar, a gente tem que resolver isso. Porque, inclusive, eu peguei essa bomba e eu não tenho nada a ver com isso. Sabe? Eu tô assim, eu acho que institucionalmente a gente tem que contribuir. Então, assim, vim trouxe material, tô tentando sanar as coisas, mas a gente não pode resolver essa problemática que se criou, porque isso daí não é da nova. Imagina se a CAPES, você está mandando alguma coisa para a CAPES, aí fala assim, CAPES, eu não sei preencher o negócio, como é que eu faço? O nego vai solenemente te ignorar, não é? E o nosso CEP, modéstia à parte, é o melhor CEP da UERJ, porque a gente responde, a gente dá instrução, o nosso CEP tem todos os documentos, tem informações, a gente tem Instagram, a gente bota filme, a gente bota vídeo, a gente entra em acordo e traz, a gente sai no pau, porque eu quebrei um pau mesmo, fui muito mal educada, fui horrível, porque eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa ótima, mas eu sou horrível quando eu acho assim, gente, não compete, não compete, mas tudo resolvido, graças a Deus. Mas essa questão, o que eu recomendo é que você faça uma carta inclusive ela pode ser construída junto com o pessoal do Prointec para ser uma carta única para todos esses problemas. E aí a SGP manda um documento para o CEP e IMS para já prever essas futuras demandas. Porque o nosso CEP não tem isso não faz sentido, entendeu? Porque se eu sou pesquisadora, como é que eu vou ter orientador? Né? Deixa eu só complementar, assim como a gente está tendo, né? A gente firmou a parceria, né, com o CEP, nós vamos ter com os outros também, então encontros similares com dúvidas específicas voltadas, né, para a área de vocês, a gente também vai estar fazendo essas orientações, mas sem dúvida, por conta de ser uma especificidade, o programa Prointec, a gente vai alinhar com eles de que não temos orientadores, né? É um programa da instituição, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pode passar lá para trás, que é ele, depois vai voltar aqui para ela. Obrigado. Você acha que só eu vou ficar aqui exposta? Você não passa por lá, menina. Obrigado. Você principal, vai. Boa tarde, meu nome é Willan. Após aquela primeira reunião, claro que surgiu várias dúvidas, né? Até porque nós somos principiantes em relação a esse projeto. E eu fui até a SGP para poder sanar algumas dúvidas, né? E aí a SGP falou, olha, eu não vou dar essas informações, que eu posso estar dando informações erradas. É bom vocês perguntarem ao CEP. Envie um e-mail para eles. Eu enviei algumas perguntas e vocês foram solícitos e responderam. E hoje você até ratificou
a questão da bolsa, que eu estava na dúvida mesmo, se a gente tinha bolsa, se o pagamento do Prointec já era visto como uma bolsa, a gente disse que não, que é para colocar como financiamento próprio. Aí dentro desse tema aí, posso chamar de tema, surgiu essa parte do custo, né? Da despesa que está dizendo que é obrigatório. Eu queria saber se essa despesa é total, é de todos os participantes, para colocar, somatório total. Não, a despesa do projeto. Você vai gastar do projeto. Então, mas inclui todo mundo, todos os participantes. O que vai ser gasto no projeto? Ah, eu vou gastar R$100 de passagem de ônibus, R$200 de gasolina, sei lá, almoço para todo mundo. Você bota o que você vai gastar no escopo do projeto, tá? Outra dúvida assim é em relação ao curricular. É realmente obrigatório? Por que eu digo isso? A minha graduação foi feita em 2006, a graduação foi em 2006. E quando surgiu o Prointec, teve a possibilidade das pessoas passarem a, como se diz, avaliar, ser avaliador. Aí tinha lá no finalzinho curriculares. Aí quando eu entrei no curriculares, tinha que ter o nome do orientador, o nome do curso que foi feito. Tentei entrar em contato com a universidade, a universidade falou, não sei, nem consegui me dar essa resposta. Se eu for considerar essas informações, como eu vou fazer esse curso curriculares? Porque, a princípio, eu já entrei, né? Parte lá na Brasil lá, mas eu coloquei um currículo normal, eu não coloquei nada de dados. Vamos ver se é obrigatório aqui. Se tiver um asterisco. Porque ele deixou colar. Lattes. É obrigatório. O link do Lattes. Você vai ter que abrir. Não, mas para cadastrar um currículo Lattes, pelo menos lá, era preciso dessas informações. O nome do curso que eu fiz na graduação, isso foi em 2006, o nome do curso, meu amigo, acho que foi 90% do participante. Não tem problema. Eu sou formado ali, eu me formei em 89 na primeira graduação. Você bota tudo que você fez, desde que você fez em 1930. Só que eu não lembro nem o nome do curso, eu não lembro a minha orientadora, isso tudo teste. Eu não entendi como eu vou fazer isso. Obrigatório. O link não, mas o currículo é. O documento é. O link, isso que eu estava procurando aqui. Acho que o link não, mas o documento sim. Então isso que eu fiz, eu coloquei um texto do currículo, né? Anexa ao documento, né? O link acho que não é obrigatório. Deixa eu falar, eu estou com essas dúvidas sem tirar. Não tem problema não. Folha de rosto. Vamos supor que o diretor esteja de férias da unidade, pode ser o vice-diretor? É quem está respondendo, é o pro-tempore, quem está lá. E a última pergunta foi em relação, até a menina já fez, mas só para ratificar, em relação ao cronograma. Todo mundo sabe que isso, essa parte ter que se submeter ao comitê de ética, não estava dentro do edital. Isso. Então nós criamos um cronograma, certo? Todo o cronograma. E aí o próprio CEP, né, ele nos prendeu, porque ele não deixa a gente avançar se não passar por esse comitê. Então, como fica o nosso cronograma? Nosso cronograma agora está super atrasado. Aí a gente tem 2 anos. Como a gente vai fazer para enquadrar esse tempo, essa parte temporal aí, né, que ficou defasada? Como a gente vai fazer? A gente vai ter que embutir dentro dos 2 anos. Como a gente faz isso? Então, antes, qualquer projeto, né, de pesquisa que foi avaliado pela banca do Prointec, antes da gente, de fato, fazer a execução da pesquisa, nós temos as etapas preliminares, né? Seja de levantamento, de preparação, de leitura, né? Então, não fiquem preocupados por ter algum tipo de atraso aí, é só informar para a gente e isso vai ser adequado nesse período que resta, porque o importante é fazer o cadastro da plataforma para vocês terem um ok, né, do comitê de ética e vocês seguirem com a pesquisa. Então isso não vai impactar. Mas como lá no cronograma, no Prointec, a data já era retroativa, a gente vai usar essa não, né? Não, vai usar, aí vocês mandam um e-mail pra gente e vocês falam, necessidade de alteração do cronograma devido ao cadastro da plataforma. E aí vocês coloquem pra gente quais foram as alterações necessárias para vocês poderem se adequar à plataforma. Vai jogar pra frente. Isso, tá bom? Muito obrigado pelas informações, tá bom? Nada.
instituições todas foram muito boas e assim evitam uma série de problemas de preenchimento que eu tive a primeira vez. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando o termo lá de consentimento da instituição é mais ágil você fazer ele como as pessoas ou como você falou, co-participante, instituição co-participante, o que agiliza mais? O que agiliza mais é direto com a pessoa, né? Você ir lá com o papelzinho debaixo do braço, conversar sobre o projeto, eu quero fazer o projeto aqui, você autoriza? Aí ela vai dizer, mas precisa da secretaria. Aí você vai falar, não, ele já está na secretaria, mas, ou vou botar na secretaria. Se a pessoa puder dar o TAI, porque é o responsável daquela instituição, é melhor, você vai com papel, vai conversa e a pessoa dá, né? Você explica a pesquisa e tal. Às vezes a pessoa já trabalha na escola, ou já trabalha na UPA, ou já trabalha na clínica da família, e fica mais fácil, tá? É mais ágil, tá? Muito obrigada. Gente, tem um detalhe aqui, olha. Vamos prestar atenção. Se você vai fazer uma pesquisa dentro da UERJ, por exemplo, você é da SGP, estou dando sempre o exemplo da SGP, mas você vai fazer uma pesquisa que você quer acessar os estudantes da UERJ, você vai abordar os estudantes na UERJ de todos os cursos. Olha, inclusive a gente tem que botar os critérios de inclusão e de exclusão, tá? Qual é o critério de inclusão? Crianças de 10 a 18 anos, tá? E o critério de exclusão? Crianças menores de 10 anos. Esse é um exemplo. Então, aí você vai fazer, eu vou fazer com estudantes que entraram pela cota, mas eu vou pegar esses estudantes, ou eu vou no DCE, ou eu vou no corredor, ou eu vou nas salas de aula. Então você vai circular pela UERJ, você tem que pedir uma autorização à prefeitura. Aí o TAI é da prefeitura, porque você já está saindo da autorização institucional que você pediu lá do seu setor. Então, tudo que você faz que vai circular, eu vou no teatrão, vou abordar as pessoas no teatrão, vou abordar as pessoas nos auditórios, etc. Você tem que pedir uma autorização à prefeitura. É o TAI da prefeitura, porque uma coisa é você estar acoplado ao seu setor e trabalhando no seu setor. A partir do momento que você vai expandir os horizontes de trabalho fora do seu setor, você tem que ter o TAI daquele local, tá? Ok? Tá. Depende se for título público também, tá? Então, boa tarde, meu nome é Silvana, eu sou do UP. A primeira dúvida do TAI. O TAI, qual é a idade? De criança entre adolescente, até 18? Você é no UP, então o seu projeto deve ir para o UP. Sim. Aí você tem que ver lá no UP se tem, porque nós determinamos, o nosso CEP fez um corte. Crianças acima de tal idade, a gente pede o TAI. Crianças abaixo daquela idade não tem nem discernimento para saber o que meu pai mandou, eu estou fazendo. Mas, como o menino que estava aqui do UP disse que tinha um documento específico, eu recomendo que você vá à página do UP e veja se tem algum modelo de TAI e se tem alguma instrução para a idade. Porque o nosso recorte é um recorte do nosso CEP, tá? Tá. É porque é aluno, adolescente, às vezes no ensino médio, a gente pega 16, 17 anos. Então, se for abaixo dos 18 anos e adolescente, você pode mandar fazer o TAI sim. O nosso problema é o corte inferior. Qual a idade mínima que a gente pede o TAI? 9, 10, 7, 6 não, mas se for abaixo de 18 com discernimento de 14 a 17 anos e 11 meses e 29 dias, você tem que fazer o TAI. Então o TAI quem assina é o pai? Não. TAI é termo de assentimento livre e esclarecido, é do menor. O TCLE é dirigido aos responsáveis. Então tem que ter os dois. Tem. Tá?
E outra coisa, é sempre em forma de convite. Se não tiver em forma de convite, ele vai voltar como pendência. Tá? Então vocês têm que ver, têm que atentar para os modelos que existem já disponíveis. Porque vocês não podem pegar um na internet que é feito lá no Amazonas, que pode ser muito bom, mas não é um modelo que seja adequado para o que a gente costuma achar que tem que ser. O nosso modelo é bem legal, mas para quem você vai ter trabalho, você já está tudo lá no site, mastigadinho, tá? A outra dúvida, não sei se está no manual, na resolução, seria a grande área temática. Eu te perguntei até de fora. Porque o nosso projeto é a respeito de práticas educativas laboratoriais com alunos. Então envolve um pouco da saúde e um pouco da humanas, né? Então mistura os dois. Você pode marcar até 3. Até 3, né? Então pode. Só aquela grande área. Começa a abrir mais. Aí você vai ter que responder. Aí porque misturou um pouquinho. Aí é outra questão, né? Você tem que ver o que para você. Porque você pode nem botar os 3, você pode botar um ou 2. E a última dúvida, eu acho que é para o Prointec, se a gente pode mudar o título. Se tiver submetido à plataforma, não. Agora, a questão do Prointec, aí resolve com eles. Não, Prointec. A gente está falando de plataforma. Qualquer alteração dentro do projeto, principalmente em termos, né, de cronograma ou alguma edição, tem que mandar para a gente para aprovação do nosso comitê gestor. E aí eles vão deliberar e você faz essa solicitação que a gente encaminha para eles para aprovação, tá bom? No nosso caso, são servidores, docentes e técnicos. A gente precisa da autorização da prefeitura, é isso? Mas de quais locais? Da UERJ toda? Toda. Então, precisa do TAI da prefeitura. Da prefeitura, não da reitoria. Não. Vocês têm que entender que é o seguinte, a reitoria é a última instância. A reitoria não tem que ficar assinando o projeto de ninguém, não. Quem assina é o responsável do setor, do instituto, é o diretor, é a pessoa com a qual você está vinculada, tá? Nem pró-reitoria e nem é o CEP, como já mandaram para mim, que o CEP eu que tinha que assinar o TAI. Eu falei, o CEP tem que assinar? O CEP não tem nada a ver com a instituição, tá? O CEP, ele está vinculado aqui, nós estamos hospedados aqui, e as únicas pessoas que são obrigatórias de serem do CEP são os secretários. Eles têm que estar vinculados à instituição onde está hospedado. Mas fora isso, o nosso CEP, ele se dirige diretamente ao Ministério da Saúde, tá? Então a gente pede para a prefeitura assinar e coloca novamente no projeto. Isso, bota lá. E submete. O TAI está lá, o modelo também, tá? A gente fez, mas fez pedindo para o superintendente. Então a gente colocou vamos consertar. Não cria outro não, é só inserir outro documento. A gente fez, só que a gente submeteu, a gente fez todos aqueles documentos. Aí fez o TAI, então a gente o TAI. Então é para o superintendente assinar. Aí a gente fez o TAI, deu ele e a gente colocou, só que está errado, né? Porque quem tem que assinar, uma vez que a gente vai circular a universidade inteira, a prefeitura. Todos os docentes, a gente pode... Manda para o Rodrigo, mais um trabalho. Circular, falar com ele, por papelzinho.
Boa tarde, me chamo Leandro, sou do UP. Eu tenho uma dúvida referente a essa parte de preenchimento relativo ao financiamento, né? Essa parte enfim. A gente teve o edital, né, para a Intex, eu me lembro bem, ele previa que não deveria haver nenhum tipo de ônus financeiro para a universidade. Os projetos que eram apresentados, que concorriam no processo seletivo, não deveriam ter esse perfil. E aí agora tem essa necessidade do preenchimento lá do financiamento, lá na página e tudo mais. Como é que fica isso? Não é necessidade, não é financiamento. Você vai botar lá financiamento próprio, é você que está financiando. O orçamento que vai ser gasto no projeto. Quantos projetos? Então, meu projeto é um projeto de trabalho em cima de prestações de contas de encarregados de patrimônio. Tá. O que você vai usar para você executar esse seu projeto? Vou usar as dependências do UP. E o que você vai fazer para escrever esse projeto? Vou usar os sistemas do UP. E você não vai imprimir nada? Computadores, enfim. Então, você vai botar tinta de impressora, manutenção de computador. Porque, na verdade, é Leandro, né? Leon? Tá. Na verdade, você sempre tem um gasto. Você vai gastar o transporte que você vem, você vai gastar alguma coisa da alimentação, você vai comer, você vai gastar uma caneta, você vai gastar um papel, um bloco, um caderno, um diário, entendeu? Cartucho, sempre tem um gasto, tá? O mínimo que tem, aí você discrimina, não bota assim, custei R$10, que vai voltar, tem que ser discriminado. Papel, pode ser papel higiênico. Porque como é obrigatório, a gente sabe que nas ciências sociais, humanas sociais, às vezes você não gasta nada. Você está conversando com a pessoa, você não está gastando nada, mas é obrigatório. Então, fala. Boa tarde, meu nome é Bruno, trabalho na LGTI. Nós estamos com um projeto de pesquisa com estagiários da FAETEC e da FIA. No caso do termo, a gente tem que pedir o termo a quem? Somente aos pais dos menores de idade, ou a FAETEC ou a FIA também? Porque, apesar de eles estarem aqui dentro da UERJ, estagiando aqui através do CETREINA, eles são de outra instituição. A gente tem que pedir alguma coisa para essa instituição? Olha, complexo, mas olha só, eles estão com um contrato da FIA e da FAETEC. Então você tem que pedir, se eles são menores de idade, vamos resolver primeiro igual o canibal, por partes. O responsável da criança, do adolescente, você tem que mandar um TCLE para ele, dizendo o que você vai fazer nessa pesquisa. O seu filho foi convidado porque ele se enquadra nisso, eu vou fazer esse trabalho. Você tem que explicar com linguagem bem acessível qual é o seu trabalho, uma coisa bem simples, o risco que ele pode correr. Ele pode ficar cansado, ele pode ficar psicologicamente afetado, ele pode ter gatilhos, eu não sei qual é a pesquisa, desconfortável, cansaço, você tem que botar isso. E tem que botar o benefício da pesquisa. Olha, essa pesquisa vai ser importante por causa disso. E aí vai fazer o resto lá. Vai ter que ser para o responsável, um talhe para o menor, que ele também tem que dizer que quer participar da pesquisa, você vai fazer o mesmo padrão, você está sendo convidado. Agora, eu acho que você vai ter que sim mandar um termo de autorização institucional, porque você vai estar acessando aqueles adolescentes que estão sob a responsabilidade desses dois órgãos. Então, cabe você mandar um documento para a FIA e um documento não, é a FIA e a FAETEC, tá? Manda direto, explica o projeto, o que é, e pede para assinar. Se tiver algum problema, aí a gente vê outra alternativa, porque isso a gente nunca recebeu, mas a gente vai administrando e pensando pelo que a gente já vivenciou, tá? Teoricamente é isso. Ou não, participação.
Não, poderia até ser com participação, mas só se você fosse fazer uma pesquisa lá, entendeu? Com participação, se você for lá na FATEC, vamos diminuir o ruído. Vai Tá? ser feito aqui, porque os estagiários trabalham aqui e a gente não vai fazer nada externo. Ou então você treina, né? Pede ao Cetreina, né? Que é o Cetreina que está se responsabilizando por eles aqui. Então você pede, manda o TAI para o Cetreina. Vamos tentar, né? É. Tá? Não, eu não sei, mas assim, o que a gente está raciocinando, lógica, tá? Você manda para o Cetreina, tá bom? Gente, ele só é assinado quando você já está trabalhando. Então você não pode botar antes, porque aí caracteriza que a sua pesquisa começou. Deixa eu te falar, ela não achou na plataforma, porque ela pediu o termo de isenção do TCLE, o projeto dela não precisa. E aí ela não achou na plataforma nenhum local, já que fala que não vai usar o TCLE, para incluir o termo de isenção do TCLE. Está lá sim, eu mostrei. Na caixinha de inserção de documentos está lá, TCLE/termo de assentimento /justificativa de ausência. Tá lá, então tá. Vou falar com ela que tá lá. Então é o mesmo local que coloca o TCLE? Tá lá, //. E aí ela constrói um documento, porque a gente não tem modelo, ela constrói, olha. Não tem no CEP lá da UERJ, tá? Então é do UPA. É do UPA. Falando do nosso. Então tem isso também, né? Porque o CEP do UPA é diferente, talvez fosse bom. Não, mas não. Esses documentos são obrigatórios, eles estão na plataforma Brasil. É pela plataforma, não tem nada a ver com o UP. Entendi. Tá? O documento que o menino falou aqui, que o UP estava pedindo, é que não existe na plataforma. Então, é problema do UP, mas todos os documentos que eu falei aqui, que TALI, TCLE, tudo isso ele consta na plataforma. E é termo obrigatório da resolução 466. Então tem que estar mais, com ou sem. Tá bom, eu vou passar para ela aqui, obrigada. Isso, só lembrando que a gente vai ter também, tá, um encontro similar com os demais CEPs, tá? E só ratificando, primeiro é a Plataforma Brasil, de acordo com a resolução, a anexação dos documentos, posteriormente que vão vir as respostas dos CEPs de destino, pedindo alguma pendência ali, pedindo para vocês editarem alguma informação. Aí que entra as especificidades, tá bom? O BO é tudo francês. Isso. E não adianta ficar mandando e-mail pra gente, é porque eu mandei um projeto, quero saber, não tem como a gente saber, tá? Vai no BO. Vai. Agora a gente já vai ter gravado. Boa tarde. Meu projeto, ele tanto se refere ao acompanhante como ao paciente. Sim. Eu tenho que fornecer o TCLE para os dois ou para um só? Se o paciente é consciente, ele não está numa UTI, não está com nenhum outro problema, ele faz parte da sua pesquisa, sim, então ele tem que assinar o TCLE também, tem que ser o dele e o do acompanhante. Quem participa da pesquisa? O doente, né, o acamado, o que está em tratamento, e o acompanhante, que você vai fazer as perguntas, o questionário, não sei. Então, os dois têm que... Porque o paciente pode querer e o acompanhante pode não querer. As perguntas, elas são assim, tanto um quanto o outro pode responder. Então, às vezes, o paciente ele não tem condições de responder e o acompanhante sempre responde, entendeu? Às vezes, o acompanhante... Sim, mas só que são dados que é do paciente, não é? São questões que o paciente não tem condições de responder, mas é referente a ele. Aí, se o paciente não puder responder, você vai fazer um termo de consentimento livre esclarecido, especifica. Não,
bota essa informação que você vai ter que fazer 2, dizendo, olha, o paciente não, se ele não puder responder, é somente o acompanhante que está respondendo por ele não pode assinar, etc. Você tem que... Posso colocar assim, acompanhante do paciente só assinar aquele por X? O participante que não pode. A nossa preocupação é que assim, você está expondo uma situação de uma pessoa que não, muitas vezes ela está vulnerável. E aí você tem que ter esse cuidado, que às vezes a pessoa não pode falar, mas não quer, entendeu? Aí você tem que botar o representante legal do paciente. Tá? Aí você tem que botar, porque aí a pessoa tem que dizer que você é representante legal dele enquanto ele está incapacitado. Eu posso botar assim um item, representante legal, no nome? Mas você tem que saber se a pessoa é representante legal mesmo. Entendeu? É porque eles vão fazer o procedimento e vão com um acompanhamento de filho. Sim. E aí depois sai da anestesia ou não? Não, eles são sedados para fazer o procedimento. Depois do procedimento a gente vamos fazer as orientações. Sim. E na hora que a gente faz as orientações, ele está até acordado, mas não está assimilando bem mas as informações. mas ele vai ter que assinar. No cadastro vem aquela informação e a pessoa vai ser responsável por ele naquele período. Só que nesse coisa você não pode chegar e falar, não, eu quero fazer essas perguntas. Não. Assim, porque a minha pesquisa eu vou ter. Você faz assim, você pede o termo de consentimento à pessoa antes dela entrar no procedimento. Algumas perguntas são feitas, pré-procedimentos, nós vamos assinalar, depois de um certo período, depois de uma semana, nós vamos ligar para saber se houve melhora, se as orientações foram eficazes e se eles têm alguma dúvida. E vamos assinalar, entendeu? Entendi. Aí era a minha Então, dúvida, era se assim... Na sua metodologia, você tem que explicitar muito bem que o paciente pode estar ainda fora das suas condições, vulnerável, etc. E aí você tem que garantir que nesse momento vocês não vão ser invasivos, se ele não estiver conseguindo responder. Porque a sua pesquisa você vai usar 2 grupos. Você não pode pegar um grupo para responder pelo outro. O ideal é que fosse a mesma pessoa O acompanhante vai responder e o paciente ele vai responder. Esse é um grupo, tanto que você vai ter que descrever isso lá nos grupos. São X pacientes e X acompanhantes, porque as respostas e os resultados eles vão dar diferentes. Porque um é acompanhante, ele não está sedado, ele não passou pelo procedimento, ele vai responder de um jeito. E o outro, que isso inclusive é muito importante na pesquisa, para você, quando você desenvolver a pesquisa, você vai ver, olha, essa pesquisa não dá para ser repetida, porque essa metodologia não funciona, porque vai variar muito de paciente para paciente. São 3 TCF, que é um antes, um depois, para o acompanhante. Um antes e um depois de uma semana. E depois você vai fazer as perguntas posteriores. Mas naquele momento que ele está vulnerável, você não pode garantir que o que ele está respondendo é válido, porque ele está sedado. Eu vou perguntar antes da sedação. Aí depois da sedação a gente orienta de novo. Aí sim, aí você vai ter como comparar o antes e o depois, e uma semana depois se ele teve entendimento daquela pergunta, porque isso também é o papel da sua pesquisa. Porque pode afetar emocionalmente, psicologicamente o paciente. Ele pode ter efeito colateral. Igual quando a gente faz colonoscopia, a gente sai vestido e não sabe nem como é que se vestiu. Sai, eu falei assim, quem botou minha roupa? Você. Mas você... Não. Vamos encerrar. Por favor. Gente, por favor. Não, porque eu estava vendo no manual, né, que você falou para olhar aqui, aí eu estava vendo essa questão, o projeto seria unicêntrico, que partiria da UERJ, com participantes. Aí tem assim, instituição com participantes, procedimento A e procedimento B. Então, esses procedimentos vão ser o CONEP que vai criar a instituição. A gente não vai mandar nada, não vai falar
todo mundo. Quando tiver liberado para você na plataforma. Aí não tem nada a ver com a gente. Quando liberar para você. Substanciado, aprovado. Vai estar lá, projeto aprovado. Aí já passou, se forem 10 CEPs, tem que passar pelos 10 CEPs e só vai ser aprovado quando passar por todos. Tá? Você tem que imprimir esse parecer substanciado de aprovação e relar. Ó, eu tenho a aprovação do CEP. Tá? Bem, muito obrigada por todas as explicações, por trazer essa apresentação. A gente acredita que contribuiu muito, vai ficar gravado assim que subir. Assim que subir no YouTube, a gente vai avisar todos vocês e o Prointec está à disposição para as dúvidas. Vamos encerrar com encerramento, fechamento. Então, surgiu a dúvida depois que a nossa colega falou. O TCLE, eu vou avaliar o aluno antes e depois, então são 2 TCLE. Não, um só. Então. Você tem que fazer o TCLE explicando a sua pesquisa. Entendi. A minha pesquisa é isso, depois que você passar por isso, que você vai fazer isso. Pronto, ele sabe a pesquisa, então ele vai saber, você vai ser avaliado no primeiro momento e depois eu vou fazer um questionário. Então ele já assinou sabendo tudo que ele vai fazer. Tá? Isso eu imaginei, tá bom. Obrigada.